Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é a Divisão Nerd do Mapeando Direito e nós vamos falar sobre sigilo, sobre transparência e sobre o Mochileiro das Galáxias. Me acompanhe então. Então galera, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui para falar com vocês sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, um dos meus livros favoritos, mas começa daqui a Divisão Nerd do Mapeando Direito, a gente tem que falar de direito também, certo? Vamos falar sobre sigilo. Pô, você não andou vendo por aí, né? Provavelmente, a não ser que você seja totalmente alheio às notícias, o que eu não acredito, que de repente vem determinada autoridade, tipo o presidente da República, e decreta sigilo em determinado ato. Isso pode? Isso é possível? Tornar algo sigiloso para todos nós? Então, é o que a gente vai conversar. E para conversar sobre sigilo e transparência, consequentemente, eu quero trazer para vocês um trechinho de um livro muito legal, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito por Douglas Adams. Eu adoro esse livro, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias, uma trilogia em 5 partes. Começa assim, é uma grande sátira à ficção científica e assim, é uma sátira muito inteligente, tá? É uma leitura muito legal mesmo. Teve uma versão cinematográfica há bastante tempo, acho que 2005, não tenho certeza do ano que foi lançada aquela versão cinematográfica. Eu gostei, tá? Achei legal. A maioria não achou tão legal assim, mas respeitou a obra, e a obra é esquisita mesmo, então um filme tinha que ficar esquisito. Mas vamos lá. Por que que o Guia do Mochileiro das Galáxias pode nos auxiliar a estudar o sigilo e a estudar a transparência e, na verdade, estudar o princípio da publicidade? Acontece o seguinte, tá? No início do livro tem um personagem, né, o protagonista da história, que é Arthur Dent. Ele está acordando de ressaca, tá? Após uma noite de chuva, então a frente da casa dele, no gramado, tá bem lameada, e a casa dele vai ser demolida. É exatamente isso, a casa dele vai ser demolida. Ele tá, tipo, de roupão, com uma caneca de café, ele deita-se em frente ao trator, um trator amarelo a propósito, que vai iniciar a demolição da casa dele. Como assim, demolição da casa dele? Deixa eu destacar aqui um trechinho do diálogo entre o Arthur Dent e o Prócer. Isso, o Prócer, que é o funcionário público lá que vai iniciar a demolição da casa dele. Então começa assim, né? Lembra que ele está deitado na lama em frente ao trator. E esse senhor Prócer diz: o senhor teve um longo prazo a seu dispor para fazer quaisquer sugestões ou reclamações. Longo prazo? Eu só soube dessa história quando chegou um operário na minha casa ontem. Perguntei a ele se ele tinha vindo para lavar as janelas e ele respondeu que não, vinha para demolir a casa. Mas, senhor Dente, o projeto estava à sua disposição na Secretaria de Obras há 9 meses. Ah, vocês não se esforçaram muito para divulgar o projeto, não é verdade? Quer dizer, não chegaram a comunicar às pessoas nem nada? Mas o projeto estava em exposição. Nessas alturas o Arthur Dent já está brabo, já está explodindo, né? Em exposição? Tive que descer ao porão para encontrar o projeto. Adivinha a resposta? É no porão que os projetos ficam em exposição. Mas afinal, o senhor encontrou o projeto, não foi? Ah, encontrei sim. Estava em exibição, no fundo de um arquivo trancado, jogado num banheiro fora de uso, cuja porta tinha a placa "Cuidado com o leopardo". Então, estava em exposição, tá? Onde? Num porão, num banheiro fora de uso. Ou seja, não estava, digamos assim, de fato publicado, estava em exposição. Bem, nesse meio tempo aparece um amigo do Arthur Dent, que é o Ford, e na verdade esse amigo dele é um alienígena, o Arthur Dent não sabia, evidentemente, é um alienígena que está no planeta Terra para estudar a Terra e escrever um capítulo sobre o planeta Terra para ser inserido no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o que dá o título à série de livros, tá? No entanto, esse cara estava bem, assim, estressado, na verdade, apressado é a palavra adequada, porque está prestes a acontecer alguma coisa. E o que está prestes a acontecer é a destruição do planeta Terra. Então, nesse meio tempo, enquanto está aquela discussão com os funcionários que vão demolir a casa do Arthur Dent, o planeta Terra é cercado de naves amarelas, naves Vogons. E agora eu vou para um trechinho de não exatamente um diálogo, mas um comunicado. Então imagina, um monte de naves gigantescas mesmo, cercam o planeta Terra, acionam um sistema de som muito potente e começam a transmitir um comunicado. Eu vou ler o comunicado aqui.
Povo da Terra, atenção, por favor. Aqui fala Prostetnik Vogunjelts, do Conselho de Planejamento do Hiperespaço Galáctico. Como todos vocês certamente já sabem, os planos para o desenvolvimento das regiões periféricas da galáxia exigem a construção de uma via expressa hiperespacial que passa pelo seu sistema estelar. E, infelizmente, o seu planeta é um dos que terão que ser demolidos. O processo levará menos de 2 minutos terrestres. Obrigado. Bem, já pode imaginar, né, galera? Pânico geral. Pensa, um monte de nave transmitindo este comunicado num sistema de som potente por todo o planeta. A galera ficou estressada, a galera ficou em pânico. A propósito, no Guia do Mochileiro das Galáxias, né, tem um selo, Don't Panic, não entre em pânico. Difícil não entrar em pânico quando o planeta está para ser destruído. Mas olha só a sequência do comunicado, né? Então, depois desse pânico generalizado pelo planeta Terra, a nave Vogon novamente transmite mais um recado. Essa surpresa é injustificável. Todos os planos do projeto, bem como a ordem de demolição, estão em exposição no seu departamento local de planejamento, em Alfa do Centauro, há 50 anos terrestres. E, portanto, todos vocês tiveram muito tempo para apresentar qualquer reclamação formal. E agora é tarde demais para isso. Como assim? Nunca estiveram em Alfa do Centauro? Ora bolas, humanidade. Fica só a 4 anos-luz daqui. Desculpem, mas se vocês não se dão ao trabalho de se interessar pelas questões locais, o problema é de vocês. Diabo de planeta apático. E a Terra é destruída. O nosso protagonista, ele se salva, tá? Junto com um amigo dele, que daí acabou de descobrir que é um alienígena. Eles pegam uma carona, então vão fazer um mochilão, pegam uma carona com uma dessas naves e daí começa a história do Mochileiro das Galáxias, tá? O Guia do Mochileiro das Galáxias. Bem, gente, o livro é nessa toada, tá? Assim, esse tipo de humor bem ácido, tá? E é uma característica, né, de alguns autores, especialmente ingleses, tá? E a partir desse episódio, eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre o que é sigilo, sobre o que é transparência, sobre o dever da administração pública de nos comunicar atos de interesse coletivo e também o dever da administração pública de não esconder das pessoas os atos que interessam diretamente ao indivíduo. No início desse trecho, acho que ficou bem claro que temos uma treta ali, um problema que a residência, a casa de Arthur Dent será demolida. Por que esta casa será demolida? É porque ali será construído um desvio de determinada rodovia, ou seja, típico caso de desapropriação. A propósito, desapropriação, pelo menos no direito brasileiro, tá? É uma boa oportunidade para estudar a supremacia do interesse público, né? O confronto entre o interesse do particular e o interesse da coletividade. Para que ocorra uma desapropriação, precisamos do interesse da coletividade sobrepondo-se ao interesse do indivíduo. Então fica a dica, estudem o princípio da supremacia do interesse público. No entanto, o indivíduo, a pessoa, tem o direito de ser comunicada oficialmente. Peraí, mas expor o ato num determinado local é possível? Sim, é possível. Inclusive, no direito brasileiro, nós temos, tanto no processo administrativo como no processo judicial, a possibilidade de citação ou de intimação por edital. Mas isso só acontece quando a pessoa não é encontrada. Perfeito? E ali naquela história não teria motivo para não encontrar a pessoa, afinal o endereço dela é certo, tanto é que o imóvel daquele endereço será demolido para a construção de um desvio. Ora, pois bem, só aí já teríamos uma grave nulidade no procedimento administrativo de desapropriação. Então, naquele momento, nós podemos analisar como o interesse do indivíduo se contrapondo ao interesse coletivo, porque o indivíduo não foi comunicado previamente do ato. E a historinha de publicar vamos imaginar que é um edital, tá? Que foi afixado no local de costume, me lembrou a antiga lei de licitação isso, tá? Foi afixado no local de costume, o problema é que o local de costume é um porão. O personagem diz isso durante o trecho, né? É no porão que se publicam, que se afixam os comunicados. Completo absurdo, evidentemente, né? E até como o livro trata-se de uma sátira, né? Essa sátira baseada no absurdo é bem divertida. Mas daí na sequência vem a destruição do planeta Terra, né? Por conta de uma rodovia hiperespacial. Aí nós temos o interesse coletivo, evidentemente, o interesse de todos. E o interesse de todos
sempre tem que ser preservado. Portanto, qualquer ato da administração pública que de alguma forma atinja o interesse de todos nós deve ser comunicado e comunicar no local onde nós não temos acesso, tipo Alfa do Centauri, né, que é Alpha Centauri, é só 4 anos-luz daqui, mas nós ainda não temos tecnologia para chegar lá. Todos esses atos são completamente nulos à luz do direito brasileiro. Mas na história aí que eu para vocês não adiantou muito não, tá? O planeta Terra é destruído no início da história, a propósito. Mas vamos lá, vamos aqui para a parte mais jurídica, mais técnica, tá? Onde você encontraria o nosso direito, o direito do cidadão, da cidadã, das pessoas, incluindo as pessoas jurídicas, o direito de obter informações. Nós encontramos no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 33. Olha só essa redação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, temos aqui o nosso direito, tanto de obter informação de interesse pessoal, como a informação de interesse coletivo. Mas perceberam que tem aquela ressalva no final do inciso? Essa ressalva aqui, né? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, calma, há possibilidade de sigilo. Está muito claro aqui no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Mas quando que podemos ter sigilo? Naquela informação que o sigilo, então, em relação àquela informação, for extremamente necessário, imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E ao nosso direito de obtermos a informação, temos o dever da administração pública de dar publicidade aos atos. Acompanhe aqui o caput do artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP, né, os 5 princípios expressos da administração pública: a legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência. E é claro, é na publicidade que nós identificamos o dever da administração pública de nos informar. Os atos de interesse coletivo devem ser informados. O sigilo se aplica somente àqueles atos que contêm informações cujo segredo, né, o sigilo, for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, quando você esbarrar em alguma notícia sobre o sigilo disso, o sigilo daquilo, o sigilo de 100 anos, será que aquela informação é imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado? Ou é só alguma autoridade que quer incomodar, causar, desviar nossa atenção, né, dos problemas reais do país? Bem, seguindo mais um pouquinho, no próprio artigo 37 da Constituição Federal, indo agora no parágrafo 3º, está escrito assim: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, daí vai até no inciso 2º, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. Está muito claro o dever da administração de nos informar. Mas, se por acaso você tiver interesse em estudar um pouquinho, com mais a fundo, mais detalhes, esse confronto, né, o direito à informação, o dever da publicidade, da transparência e a possibilidade de sigilo, estude a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Tá? Essa lei ela é bem interessante porque ali encontramos a clareza, e na verdade não só a clareza do direito material, né, que corresponde ao que está na Constituição Federal, como também o procedimento para a obtenção de informação, caso ela seja negada. A propósito, as informações de interesse público, de interesse coletivo, elas já devem estar disponíveis para nosso acesso nos portais de informação do governo, certo? Seja o governo federal, estadual, municipal ou distrital. E algumas informações, aquelas que envolvem informações pessoais, né, do cidadão, da cidadã ou da pessoa jurídica, a maioria delas não é pública, evidentemente, mas a pessoa, se tiver interesse, alguma necessidade de apurar a informação que há
na base de dados do governo sobre si, ela tem direito a essa informação se for negada a propósito, é caso de habeas data. Habeas data é remédio constitucional, esse é assunto para um outro vídeo a propósito. Mas vamos lá, deixa eu ler um trechinho para vocês da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, o artigo 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. E eu acho muito interessante o parágrafo 3º deste artigo. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Ou seja, se você solicita uma informação, se você deseja uma informação que é de interesse público, o teu requerimento para obter essa informação não precisa declarar o motivo, o porquê que você quer. Basta apresentar o requerimento. Se a informação é de interesse público, repito, ao apresentar o pedido de acesso a esta informação, você não precisa declarar o motivo pelo qual você deseja aquela informação. Afinal, ela é de interesse público. Perfeito, gente? E é claro, na lei, ela vai regular o procedimento de acesso à informação que não foi entregue, e essa lei vai regular também a possibilidade do sigilo. Se você tiver curiosidade, dá uma lida no artigo 23 dessa lei, onde nós temos uma especificação do que seriam aquelas informações cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Só alguns exemplos, tá? Aquela informação que possa colocar em risco a defesa e a soberania nacionais e a integridade do território nacional, uma informação que possa prejudicar, por exemplo, a condução de negociações ou as relações internacionais do país, que possa pôr em risco a vida, a segurança ou saúde da população, dentre outras situações, tá? Repito, está no artigo 23 da Lei de Acesso à Informação. Agora, a questão dos sigilos. A lei, ela vai regular a possibilidade desses sigilos, inclusive criando uma escala, que eu acho bem interessante, que tem umas expressões aqui que parece filme de espionagem, tá? Estilo 007. Olha só que interessante, lá no artigo 24 da lei, começa essa especificação de como determinar sigilos. E os sigilos, eles podem ser classificados, né, as informações, melhor, que vão ficar sob sigilo, podem ser classificadas como uma informação reservada, uma informação secreta e a ultra secreta. Show de bola isso, hein? Informação reservada pode ficar sob sigilo por até 5 anos, a secreta por até 15 anos e a ultra secreta por até 25 anos. É bastante tempo. Mas espera aí, e aquela história dos 100 anos de sigilo? Isso está na lei? Sim, está na lei. Nos seguintes termos. Opa, aqui. Nós vamos encontrar no artigo 31 da Lei de Acesso à Informação o seguinte caput. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. E daí é no parágrafo 1º deste artigo 31, desculpem. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, inciso 1, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação, de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data da sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que eles se refiram, e daí tem outros detalhes neste dispositivo. Então, o sigilo de 100 anos até é possível. Mas possível em que situação? Para proteger intimidade, vida privada, honra e imagem de pessoas da administração pública, como, por exemplo, o presidente da República ou ministros de Estado. Então, decretar sigilo de 100 anos não é em qualquer circunstância, você tem que ter essa combinação. Aquela informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, combinado com a necessidade de preservar a vida privada, intimidade, honra e imagem das pessoas da administração pública, tá? Então não é só porque deu vontade, tô afim e não quero que ninguém aí fique se metendo na minha vida. Não, não é assim.
tá? Tem que ter o enquadramento da situação na lei de acesso à informação. Então, quando você esbarrar em alguma notícia sobre sigilo decretado por 100 anos, ou por 25 anos, 15 anos, 5 anos, você já sabe, tem a ver com a lei de acesso à informação. Mas você sempre vai fazer a seguinte pergunta: aquilo que foi, aquela informação que foi posta em sigilo, ela se enquadra na hipótese da lei da Constituição Federal? É para proteger, de fato, a intimidade e vida privada de uma autoridade? E tem relação com a segurança da sociedade e do Estado? Essa pergunta é muito importante. Valeu então, olha, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o teu joinha, deixa o teu like aqui, certo? E lembra, o Mapeando Direito tem agora vídeos nas segundas, quartas e sextas. Galera, brigadão, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.